A cultura da honra, capítulo 6. Reconheça a graça que está ao seu lado. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. É mais fácil admirar alguém de longe do que reconhecer a graça de quem caminha ao nosso lado. A distância esconde os defeitos, preserva a imagem e permite que vejamos apenas os melhores momentos. Já a convivência revela limitações, dias ruins, contradições e fragilidades. Por isso, algumas pessoas conseguem honrar pregadores que nunca conheceram, mas têm dificuldade de reconhecer o dom de quem serve com elas todos os domingos. Elas celebram o que Deus está fazendo em outras cidades, mas tratam como comum aquilo que Deus está fazendo dentro da sua própria casa espiritual. Essa é uma das formas mais discretas de honra. Não há insultos, confrontos, nem palavras agressivas. Há apenas silêncio quando alguém merece reconhecimento, indiferença diante do esforço de um irmão e uma estranha economia de palavras para elogiar quem está perto. A pessoa não fala mal, mas também nunca fala bem. Não critica publicamente, mas não celebra. Não ataca o dom, apenas age como se ele não existisse. Paulo ensina que devemos preferir uns aos outros em honra. Isso significa tomar a iniciativa de reconhecer, valorizar e tratar com dignidade a honra cristã. Não é uma competição por posições mais elevadas, mas uma disposição para colocar luz sobre a graça que Deus distribuiu entre seus filhos. Todos receberam uma medida de graça. A graça de Deus não está concentrada em uma única pessoa. Ela foi repartida pelo corpo. Um ensina, outro serve, um lidera, outro consola, um possui facilidade para acolher, outro sabe organizar, um ora com perseverança, outro consegue perceber quem está sozinho em um ambiente. Há pessoas que aparecem no púlpito e outras que tornam o púlpito possível. Quando reconhecemos apenas os dons visíveis, desonramos grande parte do corpo de Cristo. A igreja em Corinto enfrentava esse problema. Algumas pessoas supervalorizavam determinados dons e posições, enquanto outros eram tratados como menos importantes. Paulo respondeu usando a imagem do corpo humano. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela, nem a cabeça pode desprezar os pés. O corpo só funciona quando cada parte reconhece a necessidade da outra. A comparação, porém, tenta transformar diferenças em hierarquias de valor. Imagine dois irmãos que começaram a liderar no mesmo período. Um deles cresceu rapidamente, formou uma equipe, ganhou visibilidade e passou a receber muitos convites. O outro permaneceu servindo de maneira fiel, mas sua trajetória foi mais silenciosa. No início, eles celebravam juntos. Com o passar do tempo, o segundo começou a sentir-se diminuído. Não falou abertamente contra o amigo, mas passou a evitar seus eventos. Não comentava suas conquistas e mudava de assunto quando alguém o elogiava. Ele não havia abandonado a amizade oficialmente, mas já não conseguia honrar. O problema não era o crescimento do outro, era a interpretação de que o crescimento do irmão representava seu próprio fracasso. Quando entendemos que Deus não distribui dons para alimentar disputas, conseguimos celebrar aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, por meio de outra pessoa. A vitória do irmão não diminui nosso chamado. A luz que brilha sobre ele não apaga a luz que Deus colocou em nós. O reino, a graça do outro, não é uma ameaça, mas uma provisão. Deus pode colocar ao nosso lado exatamente aquilo que nos falta. Alguém mais organizado, mais sensível, mais experiente ou mais criativo pode complementar nossa vida. Entretanto, só recebemos essa contribuição quando reconhecemos seu valor. Quem despreza o dom de um irmão fecha o próprio coração para aquilo que Deus poderia oferecer por meio dele. Jesus experimentou esse tipo de resistência em Nazaré. As pessoas conheciam sua família, sua história e sua profissão. Perguntavam: não é este o filho do carpinteiro? A proximidade deveria ter produzido alegria, mas gerou desprezo.
Eles sabiam de onde Jesus vinha e, por isso, imaginaram que sabiam tudo sobre quem ele era. A familiaridade reduziu a capacidade de reconhecimento. Esse perigo continua presente. Depois de convivermos durante muito tempo com alguém, podemos parar de perceber seu valor. Conhecemos suas manias, lembramos seus erros e sabemos que a pessoa não é tão impressionante quanto parece aos que a conhecem de longe. Sem perceber, começamos a tratar como comum uma graça que Deus colocou perto de nós. O marido deixa de admirar a esposa porque já conhece suas fragilidades. O irmão mais velho não consegue reconhecer o crescimento do mais novo porque ainda o enxerga como uma criança. O membro da igreja não recebe a palavra de um líder local porque se acostumou com sua voz. A convivência nos dá informações que podem produzir intimidade ou desprezo. A honra decide transformar conhecimento em cuidado, não em desvalorização. Conhecer a fraqueza de alguém não nos dá o direito de apagar a sua graça. Pedro era impulsivo, falava antes de pensar e falhou de maneira pública ao negar Jesus. Ainda assim, havia sobre ele um chamado real. João e Tiago tinham ambições inadequadas, chegaram a desejar posições de destaque, mas também carregavam uma graça que seria usada na edificação da igreja. Jesus não negava as falhas de seus discípulos, mas continuava enxergando o que o Pai faria neles. A honra olha para as pessoas com a esperança. Isso não significa elogiar tudo, negar problemas ou tratar qualquer habilidade como se fosse uma grande unção. A honra verdadeira não é artificial. Ela observa, reconhece e comunica aquilo que é real. A bajulação aumenta qualidades para conquistar benefícios. A honra reconhece qualidades porque deseja que a pessoa floresça. Quem bajula costuma desaparecer quando já não precisa de nada. Quem honra permanece verdadeiro mesmo quando não há vantagem pessoal. A honra entre irmãos também exige que aprendamos a usar palavras. Muitas pessoas sentem admiração, mas nunca a expressam. Pensam que o outro já sabe, que não precisa ouvir ou que pode ficar orgulhoso caso seja elogiado. Enquanto isso, são rápidas para apontar aquilo que precisa melhorar. Há líderes que recebem dezenas de observações sobre o que deu errado e quase nenhuma palavra sobre aquilo que foi bem feito. Há voluntários que servem durante anos e só são procurados quando cometem uma falha. Há irmãos que atravessam momentos difíceis sem ouvir uma única frase de encorajamento, embora estejam cercados por pessoas que os admiram em silêncio. Admiração não expressa não produz encorajamento. Provérbios afirma que a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Uma palavra de honra não é um enfeite. Pode fortalecer alguém cansado, confirmar uma vocação e impedir que uma pessoa desista em uma estação de fragilidade. Certa vez, um jovem responsável pela recepção de uma igreja chegou mais cedo, organizou a equipe e permaneceu durante todo o culto atendendo pessoas. Quando a reunião terminou, percebeu que ninguém havia notado seu esforço. Enquanto guardava os materiais, uma senhora aproximou-se e disse: "Eu percebi como você tratou cada pessoa hoje. Você tornou este lugar mais acolhedor." Aquela frase levou menos de um minuto, mas permaneceu com ele durante anos. A mulher não lhe deu uma posição, um presente ou uma oportunidade, deu reconhecimento. A honra muitas vezes custa pouco para quem oferece, mas significa muito para quem recebe. Paulo fazia isso em suas cartas. Ele não mencionava apenas apóstolos conhecidos. Citava pessoas que abriram a casa, trabalharam, serviram, arriscaram a vida e permaneceram fiéis. Priscila e Áquila, Epafrodito, Febe, Onesíforo e tantos outros foram registrados nas Escrituras porque Paulo sabia reconhecer a contribuição dos irmãos. Ele não construiu seu ministério como se tudo dependesse dele. Pessoas inseguras sentem necessidade de parecer a origem de todas as coisas. Líderes seguros sabem dizer: "Isso só aconteceu porque essas pessoas estavam comigo." A honra distribui o reconhecimento de maneira justa.
Quando apenas uma pessoa recebe todo o mérito, a equipe se torna invisível. Aos poucos, os que servem começam a sentir que seu esforço não possui valor. Alguns permanecem por compromisso, mas deixam de oferecer o coração. Ambientes de desonra não perdem pessoas apenas porque elas são frágeis. Muitas vezes perdem pessoas porque nunca aprendem a reconhecê-las. Uma cultura de honra faz com que cada pessoa compreenda que sua presença importa. Isso alcança também os irmãos que parecem não ter nada para oferecer. Tiago adverte a igreja sobre o perigo de tratar melhor o, o rico e desprezar o pobre. Quando a honra depende daquilo que alguém pode nos entregar, ela deixa de ser honra e transforma em interesse. Jesus honrou pessoas que a sociedade ignorava. Conversou com uma mulher samaritana, recebeu crianças, tocou leprosos, interrompeu o caminho para ouvir um cego que gritava à margem, e ele não mediu o valor das pessoas pela utilidade que possuíam. A cultura da honra não pergunta primeiro: o que essa pessoa pode fazer por mim? Ela pergunta: como Deus deseja que eu trate essa pessoa? Isso muda a maneira como falamos com funcionários, voluntários, pessoas idosas, crianças, novos convertidos, irmãos que ainda não encontraram seu lugar. Ninguém deve precisar conquistar visibilidade para ser tratado com dignidade. Honrar os irmãos também significa recusar a fofoca. Não podemos afirmar que valorizamos alguém enquanto ajudamos a espalhar suas falhas. Quando uma conversa começa a diminuir uma pessoa, temos a oportunidade de mudar o tom, interromper a exposição ou trazer uma perspectiva mais justa. A honra não é cúmplice do erro, mas também não sente prazer em divulgar a queda. Paulo orienta que, se alguém for surpreendido em alguma falta, os espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. O objetivo é restauração, não espetáculo. Irmãos honrosos não usam momentos de fraqueza para subir, eles ajudam o outro a se levantar. Uma igreja, assim, torna-se um lugar seguro para crescer. Pessoas podem aprender, tentar falar, Pessoas podem aprender, tentar, falhar, ser corrigidas e amadurecer sem o medo constante de serem rotuladas para sempre. Esse ambiente não nasce espontaneamente. Precisa ser cultivado por pessoas que decidem perder o constrangimento de elogiar, agradecer e reconhecer. Talvez você tenha aprendido a acreditar que elogios demais estragam as pessoas, mas a ausência de reconhecimento também pode secar um coração. A solução não é o silêncio, e sim a verdade. Elogie com sinceridade, agradeça com clareza, reconheça publicamente quando for apropriado e corrija de forma reservada sempre que possível. Não espere perder alguém para descobrir o que aquela pessoa representava. A graça de Deus está mais perto do que imaginamos. Pode estar sentada ao nosso lado, servindo na mesma equipe, compartilhando a mesma casa ou caminhando conosco há tantos anos que já não conseguimos perceber. Abra novamente os olhos, reconheça a graça que está ao seu lado. Desafio diário: escolha duas pessoas que caminham perto de você e que raramente recebem reconhecimento. Pode ser um irmão da igreja, um colega de equipe, um voluntário, um familiar ou alguém que serve de maneira discreta. Fale pessoalmente ou envie uma mensagem dizendo qual graça, qualidade ou contribuição você reconhece na vida dessa pessoa. Seja específico e sincero. Durante o dia, observe também o crescimento ou o reconhecimento de alguém. Desperta a comparação em seu coração. Em vez de alimentar esse sentimento, ore pela pessoa e celebre a sua vitória de maneira concreta. Confissão da palavra: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Eu reconheço a graça de Deus na vida dos meus irmãos. Não permitirei que a familiaridade, a comparação ou a insegurança me tornem incapaz de celebrar aquilo que Deus faz por meio de outras pessoas. Minhas palavras são generosas, sinceras e cheias de encorajamento.
Eu não diminuirei ninguém para me sentir maior. Não tratarei como comum o dom que Deus colocou perto de mim e não serei econômico para agradecer e reconhecer. Celebrarei as vitórias dos meus irmãos, protegerei sua dignidade nos momentos de fraqueza e contribuirei para que eles floresçam. Pela graça, construirei ambientes nos quais cada pessoa se sinta vista, valorizada e necessária.